Irmãos queridos, graça e paz, com temor e tremor na manhã linda deste dia do Senhor, abra sua Bíblia no Salmo 123 e miremos os versos de número 3 e 4 que dizem assim: tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Que Deus abençoe a sua bendita palavra. Irmãos queridos, na manhã deste dia chegamos ao fim do quarto salmo de romagem. O peregrino, ele aguarda as misericórdias de Deus, a compaixão de Deus, contemplada na manjedoura, vista por nós e exposta na cruz e recebida na glória, o próprio Cristo. Deus, o Pai, é cheio de misericórdia, de compaixão aos seus amados. Por isso, como filhos e filhas de Deus, pela graça, peregrinos e forasteiros neste mundo, devemos olhar, sim, mas para as mãos compassivas e misericordiosas de Deus e não para o seu martelo. Devemos olhar para o seu Cristo. Aqui está, meus irmãos, diante de nós, mais um salmo das realidades, ou o som do coração de um peregrino, cardifonias, música da alma. Temos diante de nós uma oração estupenda, sonora, curta e profunda, de um peregrino que está farto, cheio, saturado e embebecido de afrontas e hostilidades no seu momento. É uma oração feita por um peregrino que não aguenta mais a pressão e a hostilidade. Todavia, o peregrino aqui descrito, e ao escrever, ele recorre a Deus como um filho recorre ao seu pai. O peregrino tem Deus, veja o verso de número 1, a ti que habitas nos céus, elevo os meus olhos. O peregrino espera nesse Pai misericordioso, poderoso, e nele o peregrino mira suas mãos dadivosas e paternais. Verso de número 2, ele diz: como os olhos da serva, como os olhos do servo estão fitos nas mãos dos seus senhores, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Todo peregrino, igreja amada, tem onde se aquietar e esperar, e não é numa maca ou numa antessala, mas a espera do peregrino, a quietude do peregrino é o próprio Deus. E enquanto ele espera em Deus Pai Todo-Poderoso, ele ora, o peregrino ora. A sua espera, ela só é sustentada e possível através da oração, este meio de graça fenomenal, o bordão de sustentação do peregrino dado por Deus é a oração. Enquanto espera em Deus, o peregrino ora. Verso de número 3 e 4, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma, diz a oração do peregrino, está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Ele derrama a sua alma perante Deus, visto que a sua oração exala a bondade de Deus impressa no seu coração. Todo peregrino IPT se achega confiadamente junto ao trono de graça, a fim de receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Todo peregrino IPT clama pelas misericórdias de Deus. O peregrino não se angustia apenas pelo seu próprio e individual desprezo, mas pelo desprezo genérico pelos bons e fiéis, ou seja, ele se compadece da igreja.
há uma harmonia, meus irmãos, entre os peregrinos, entre os forasteiros, não somente na cruz do Calvário, mas também nos gemidos e na invocação pelas misericórdias de Deus. Verso de número 3, ele diz: tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. Há um plural, ele é um agraciado. Sim, todo peregrino, ainda que sofra, ele tem Deus e Deus o tem. Toda peregrina, ainda que sofra, ela tem Deus e Deus a tem. A graça de Deus sempre haverá de preceder a misericórdia, o amor, o perdão e a própria justiça de Deus. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará, irmãos, graciosamente com ele, Cristo, todas as coisas? Foi a pergunta que Paulo fez em Romanos capítulo 8, verso 32. Jesus Cristo, em Lucas 18, verso 7, diz: a nós, igreja peregrina, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam diuturnamente, dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Meus irmãos, enquanto o peregrino espera em Deus, o peregrino ora. Oração, IPT, é um meio de graça da parte do próprio Deus. Deus foi quem estabeleceu esse meio de nos sustentar pelo caminho da vida. O dicionário Aurélio da língua portuguesa define a palavra meio como recurso empregado para alcançar um objetivo. Por consequente, os meios de graça são os instrumentos pelos quais Deus transmite bênçãos ao seu povo. Os símbolos de Westminster, os catecismos de Westminster, definem a expressão meios de graça como os recursos visíveis e comuns pelos quais Cristo transmite à sua igreja os benefícios de sua mediação, ou seja, de sua própria morte. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 178, ao perguntar o que é a oração, o Catecismo responde: oração é um oferecimento de nossos desejos a Deus em nome de Cristo e com o auxílio do Espírito Santo e com a confissão de nossos pecados e um grato reconhecimento de suas misericórdias. Oração, IPT, é um recurso santo dado por Deus para alcançarmos o próprio Deus e não sucesso nessa vida. Oração, IPT, é o bordão de sustentação de todo peregrino, de toda peregrina, de todo pai, de toda mãe, de todo filho, filha, esposo e esposa. Oração não é uma atividade eclesiástica apenas, mas é um modo de vida. Oração, diz o Salmo 123, não muda Deus, mas nos muda, nos quebranta, nos conforta e nos conforma a Cristo. IPT, oração não é uma iniciativa nossa, mas é do próprio Deus. É um implante de Deus no nosso coração, de desejo por Ele próprio. Ao se revelar a nós, Deus nos leva a responder a Ele em oração. Deus nos encanta. Quando, irmãos, contemplamos o Senhor Deus pela fé, através das Escrituras, ficamos pura e simplesmente boquiabertos. Enquanto espera em Deus, o peregrino ora. Oração, meus irmãos, é um meio ou um dos meios pelos quais todo peregrino cultiva um vivificante relacionamento com o Deus vivo e todo-poderoso, Pai nosso,
que estás nos céus. A oração, igreja, é indispensável na devoção pessoal. Ela envolve conversar e ter comunhão com Deus. Nesta comunhão, meus irmãos, apresentamos a Deus nossos desejos mais íntimos. E observe no verso de número 3 do Salmo 123, que o desejo mais íntimo do peregrino é pela misericórdia de Deus, nada de prosperidade. A oração assemelha-se a conversar com Deus face a face. O Antigo Testamento, por exemplo, apresenta numerosos exemplos desta conversa com Deus, temerosa, reverente, submissa. Gênesis capítulo 18, verso 23, Êxodo capítulo 5, versículos 22, Êxodo capítulo 6, versículos 1 e subsequentes, Deuteronômio capítulo 3, versos 23 a 26, Salmo 27, versículo 8, inúmeros textos. O Novo Testamento, por exemplo, apresenta um sumário da oração no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículos 1 e 2, pedir a Deus as boas coisas que Ele tem prometido aos seus filhos e filhas, é uma parte vital da oração. Leia Mateus capítulo 7, verso de número 7 e 11. Leia o capítulo 11 do Evangelho de Lucas, versículos 5 a 13, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 9 a 12, a carta de Tiago, capítulo 1, versos 5 e 6, de acordo com Filipenses 4, 6 e 7, a oração é uma chave para que o peregrino experimente a paz de Deus. Ela é também, a oração, um meio que facilita a nossa rendição. Sim, a nossa rendição à vontade soberana de Deus. A exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, ali no Getsêmani, em Mateus 26, versículos 39, 42 e 44. Existem, irmãos queridos, várias partes na nossa oração, ou na oração que o próprio Deus implantou no nosso coração e que nós aprendemos no livro dos Salmos e em toda a Escritura. Ah, meus irmãos, a adoração, louvor, ação de graças, confissão de pecados, súplica, intercessão e entrega de nós mesmos a Deus enquanto espera em Deus. O peregrino ora a Deus. No Catecismo Menor de Westminster, em resposta à pergunta 88, quais são os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção? Lemos: os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos são as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, os quais todos se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. Em outras palavras, podemos afirmar, meus irmãos queridos, que Deus, como causa eficiente da salvação, é quem comunica através dos canais objetivos que Cristo instituiu na igreja as bênçãos da salvação para o seu povo. Louvado seja Deus! Como filhos e filhas, chegamos agora mesmo diante do Pai Celeste com adoração, louvor, petições, requerendo sim a sua vontade e intercedendo em favor dos necessitados, mas nunca, meus irmãos, com exigências, mas com espírito quebrantado e sempre submisso ao querer supremo de Deus. Toda nossa oração, IPT, deve ser feita em nome de Jesus Cristo, e isto não significa que temos em nossas mãos ou na nossa boca uma procuração, mas que o próprio Jesus, nosso Salvador, é o nosso único sumo sacerdote, mediador das nossas orações a Deus Pai. Igreja peregrina, nunca deixe de orar, use constantemente este poderoso meio de graça,
Pare de resmungar, igreja, ore. Pare de murmurar, igreja, ore. Pare de lamentar, ore. Pare de tagarelice, ore. Pare de fazer fofoca, ore. Pare de falar dos outros, ore. Quando contemplamos o Senhor Deus pela fé, o nosso coração dilata, se aquece com sincera afeição a Ele. Enquanto o peregrino espera em Deus, ele ora a Deus. A alma perante Deus é desobstruída e o incenso é exalado do coração e Deus aspira um aroma suave. Salmo 45, por exemplo, o salmista diz: de boas palavras transbordo o meu coração, ao rei consagro o que compus, a minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Salmo 103, o salmista diz: bendizo a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendigo o seu santo nome. Bendizo a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. E o salmista continua: o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, irmãos, e sabe que somos pó. E o salmista então conclui: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, louvado seja, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, ó minha alma. O Salmo 86, versículo 5, o salmista diz: pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundantemente em benignidade para com todos os que te invocam. Enquanto, igreja, o peregrino espera em Deus, o peregrino ora a Deus. Contemple o teor da oração do peregrino: perseverança, ousadia, clamor, nada de murmuração, nada de grito de guerra, nada de prosperidade, mas o que ouvimos de seu coração e de seus lábios é: ser propício a nós, Senhor. Envia Cristo, tenha misericórdia de nós. Visto, meus irmãos, que a boca fala do que está cheio o coração, disse o Senhor Jesus em Mateus 12, verso 34, ao orar, o peregrino contempla a Cristo em sua oração, ele recorre a Cristo, ele pede por Cristo. Em Cristo nós aprendemos que em Deus a hostilidade é pedagógica. Salmo 119, verso 71, Davi diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Em Cristo, igreja, aprendemos não só a viver bem, mas a morrer bem, a caminhar olhando para cima. Em Cristo, igreja, aprendemos que não é pecado sofrer aqui nessa terra, mas é um grande sacrilégio causar sofrimentos, pecar aqui nesta terra.
Ao contemplar a Cristo, meus irmãos, vemos que ninguém sofreu como Ele. Ao contemplar a Cristo, vemos que ninguém dependeu do Pai como Ele. Ao contemplar Cristo, vemos que ninguém orou ao Pai como Ele. Não é à toa que em Lucas capítulo 11, verso 1, os discípulos pediram para que Jesus os ensinasse a orar. Enquanto espera em Deus, o peregrino ora a Deus por misericórdia. E PT, lembre-se de que a graça e a misericórdia de Deus são dois lados de uma mesma moeda, não a mesma coisa. Enquanto a graça é a concessão de favores a pecadores sem que eles mereçam, a misericórdia de Deus é deixando Deus de dar a pecadores o que eles realmente merecem, a punição pelos seus pecados. A graça de Deus, meus irmãos, contempla pecadores culpados e condenados, enquanto que a misericórdia de Deus os vê como miseráveis, necessitados e carentes de perdão. Igreja do Senhor, na manhã desse dia, reconheça que Deus é de Deus que vem as misericórdias. Daniel 9, verso de número 9. Igreja, reconheça na manhã desse dia que você deve clamar pelas misericórdias de Deus. Você deve cantar as misericórdias de Deus, como o Salmo 89, verso 1. Você deve render graças a Deus por suas misericórdias, como Romanos 9, 23. Você deve ser misericordioso, como Miqueias 6, 8. E Lucas, capítulo de número 6, verso de número 36. Igreja, enquanto aqui peregrina, olhe e ore para que a misericórdia de Deus te alcance, que é Cristo Jesus. 1 de Pedro capítulo 2, versículos de número 11 a 25, Pedro exorta aos peregrinos, a igreja forasteira, a abster de suas paixões, que faz guerra contra a nossa alma, e a vivermos como servos submissos, ainda que sob sofrimento, ainda que sob hostilidade. Meus irmãos, Cristo nos deu exemplo. Cristo, meus irmãos queridos, nos deu motivos sobejos para que vivêssemos aguardando as misericórdias do Senhor. E PT, ore a Deus na manhã deste dia, ore a Deus Pai que está nos céus. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Em nome de Cristo Jesus, tem misericórdia de nós, compadeça-te de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Um abençoado dia do Senhor. Convencido estou, ó Cristo, de que o mundo é sempre vão. Quero, pois, viver contigo sempre em doce comunhão. Contigo eu quero sempre em comunhão. Quanta dor, tristeza imensa sinto, ó Deus, ao me lembrar que vivi por tanto tempo tua causa desprezar. Toma, ó Salvador,
Não mais quero a vida em glória, onde incauto me abismei na doutrina do Evangelho, de onde em diante eu viverei. Tomo, Salvador, minha débil mão, pois viver contigo eu quero, sempre em comunhão. Quero os dons que me outorgaste, empregar no teu labor, trabalhando em sua igreja, bem firmado em teu amor. Tomo, Salvador, minha débil mão, pois viver contigo